Graça e paz, irmãos, é com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa escola dominical virtual, como nós temos feito, e temos o privilégio de meditarmos e estudarmos a palavra de Deus. Um domingo frio, mas abençoado pela presença de Deus em nossas vidas e aquecidos pela verdade de Deus que nos dirige e nos guia em cada momento. Eu queria iniciar a nossa escola dominical meditando no Salmo 111, ou lendo especificamente, melhor dizendo, o Salmo 111, os versículos 1 e 2. Nós vamos ler a palavra de Deus no Salmo 111, versículos 1 e 2, quando a palavra de Deus nos diz assim: aleluia, de todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nela se comprazem, os que nelas se comprazem. De fato, nós nos ajuntamos e na assembleia, na companhia dos filhos de Deus, nos juntamos para celebrar e render graças àquele que nos tem abençoado. Então, neste momento, nós vamos ouvir um cântico, o cântico de número 16 do Novo Cântico, tá? Nós vamos entoar um hino de número 16 do Novo Cântico. Nós possamos, de fato, louvar ao nosso Deus nesta manhã, aprendendo da sua palavra, da sua verdade e da sua misericórdia. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Nós vamos, nesta manhã, passar ao nosso estudo. Vamos abrir lá na carta de Paulo aos Filipenses. Vamos abrir lá na carta de Paulo aos Filipenses. Deixa eu compartilhar a nossa tela, o nosso estudo nesta manhã. Mas antes de nós passarmos ao estudo, à leitura, nós vamos estar nos dirigindo a Deus em
oração ao nosso Pai, para que Ele nos abençoe e nos oriente nesta manhã. Deus bendito, nós queremos clamar pela Tua graça sobre nós. Louvamos-te pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua palavra, que a Tua palavra que é viva possa nos instruir e nos ensinar, transmitindo a vida que há em Cristo, para que de fato vivamos para a honra e glória do Teu nome. Pedimos, ó Deus, pela vida da Igreja Presbiteriana de Sapopemba, pelos irmãos que fazem parte do rol de membros da nossa igreja, que o Senhor venha abençoar, venha fortalecer, venha nos renovar e vivificar para a honra e glória do Teu nome. Dá-nos, ó Deus, a Tua bênção e a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos... Nosso tema é prosseguindo para o alvo, estudos expositivos na carta aos Filipenses, e hoje nós chegamos ao capítulo 2. Vamos lá. O nosso tema é o exemplo supremo, Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus para que nós sejamos edificados e instruídos na verdade do Senhor. Oh, perdão, acabei tirando aqui. Vamos retomar lá. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E a palavra de Deus, ela nos diz assim. Deixa eu colocar o meu vídeo aqui. Oh, meu pai. Hoje eu estou meio atrapalhado aqui. Vamos estar compartilhando de novo aqui a imagem. Preciso colocar aqui. Isso. Agora sim. Agora sim, estamos prontos para iniciarmos a leitura em Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 a 11, que nos diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor e sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão que também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o nosso texto básico para a nossa meditação, e o nosso desejo é que Deus acrescente a sua verdade aos nossos corações e que nós sejamos, de fato, edificados, fortalecidos e renovados em Cristo Jesus.
Irmãos, nós vamos observar que na lição de hoje, é a lição de número 5 que nós estamos iniciando, nós iniciamos agora uma nova sessão da carta escrita por Paulo aos Filipenses. Contudo, como nos lembra o pastor William Hendricks, ele vai fazer a observação dizendo que, ainda que esta seja de fato uma nova sessão, ela está intimamente relacionada com as sessões precedentes. Ou seja, aquilo que Paulo está a dizer agora, a partir do capítulo 2, ainda está relacionado com aquilo que ele disse, ou está intimamente ligado com aquilo que ele já havia dito anteriormente. Nós vamos observar que no final do capítulo 1, o apóstolo Paulo vai expressar um desejo para com aqueles irmãos, para com aquela igreja, tanto é que a sua oração consiste em colocar diante de Deus esse desejo. Qual desejo? De que aqueles irmãos, de que aquela igreja, de que os filipenses possam estar firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, conforme nós lemos no capítulo 27 do capítulo 1, o versículo 27 do capítulo 1. Então, assim, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo tinha um cuidado e um zelo de estar continuando. Esse desejo, essa oração feita pelo apóstolo Paulo, de que eles estivessem firmes num só espírito, numa só fé, numa só alma, lutando juntos pela fé do evangelho, ele era resultante daquilo que Epafrodito havia dito ao apóstolo Paulo. Lembre-se que Epafrodito vai ao encontro de Paulo na prisão, levando uma oferta generosa por parte dos irmãos lá de Filipos. Então, ele vai levar essa oferta, e quando ele encontra-se com o apóstolo Paulo, ele possivelmente tenha relatado a Paulo sobre uma possível divisão que havia na igreja de Filipenses. Ao que parece, a união daqueles irmãos estava sendo ameaçada tanto por elementos exteriores quanto por elementos internos, interiores, aspectos de fora e de dentro. Por exemplo, no capítulo 3, versículos de 1 a 3, Paulo vai dizer o seguinte: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos no Senhor, a mim não me desgosta a segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então, ele vai lembrar aqui para que eles tomem cuidado com aqueles que estavam falando mal ou do evangelho, pregando um outro evangelho. Então, havia o perigo daqueles que estavam ensinando coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E se não bastasse isso, nós vimos também a semana passada que havia um problema. No capítulo 4, ele fala de duas irmãs que não se entendem, duas irmãs na fé. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Então, havia um problema de falsos mestres na igreja de Filipos, havia um problema não só externo, mas interno, de irmãos que não estavam se entendendo. Nesse instante, mais uma vez citando o reverendo William Hendricks, ele vai dizer o seguinte: não há dúvidas de que a igreja de Filipos era caracterizada por muitas qualidades excelentes.
Paulo se dirige a seus irmãos, aos membros daquela igreja, como irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Ele os louva afetuosamente por sua comunhão no Evangelho e por sua generosidade, como sucede com frequência. Porém, os negócios domésticos da igreja não eram inteiramente satisfatórios quanto aos negócios externos. Havia alguns transtornos na casa. E que espetáculo lamentável oferecia os crentes ao mundo, atacando uns aos outros, falando mal uns dos outros. Assim, seu crescimento espiritual é retardado e seu testemunho perante o mundo enfraquecido. Então, nós vamos perceber que agora, no capítulo 2, Paulo ele volta a enfatizar a necessidade de haver unidade entre os irmãos, e esta unidade só será possível quando houver verdadeira humildade de mente e disposição de serviço por parte daqueles irmãos em Cristo Jesus. Então, vejam só, meus amados irmãos, por isso nós vamos entender e perceber que há um apelo emocional feito pelo apóstolo Paulo, né? O apelo emocional é para que aqueles irmãos demonstrem uns para os outros o espírito de unidade, de humildade, de solicitude, conforme nós vemos muito claramente nos versículos de 1 a 4 do capítulo 2. Né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, aqui há um apelo emocional do apóstolo Paulo para que eles possam estar focados no sentido de demonstrarem essa unidade, de cultivá-la através da humildade, da solicitude, do serviço de um para com os outros. A partir do versículo 5 até o versículo de número 11, nós vamos observar e vamos perceber que o apóstolo Paulo vai agora apontar para o exemplo de Cristo, que para salvar outros renunciou a si mesmo e assim alcançou a glória. Ou seja, Paulo vai agora demonstrar ou dar um exemplo muito prático, tendo um exemplo maior na figura de Cristo Jesus, daquilo que ele estava pedindo a eles. Olha, o que eu estou pedindo, esse apelo emocional que eu estou fazendo a vocês, não é nada mais além do que aquilo que Cristo fez por nós, quando ele deixa a sua glória, quando ele deixa a eternidade e passa a viver entre nós, homens, a partir da sua encarnação. Portanto, o objetivo do nosso estudo é justamente isso, observar a figura de Cristo. Né? Calvino, falando a respeito desse texto, ele vai dizer o seguinte: Paulo agora recomenda, com base no exemplo de Cristo, o exercício da humildade, a qual ele os exortou em palavras. Ou seja, aquilo que Paulo havia exortado, dito a eles, agora ele exemplifica com a pessoa de Cristo. Então, ao fazer isto, Paulo colocou diante dos filipenses e diante de nós hoje
um padrão de vida a ser vivido e perseguido por cada cristão. Ele diz, olhem para Cristo Jesus. Ele é um modelo de um cristianismo autêntico, de como é que nós devemos proceder e viver neste mundo. Este é o ideal que nós devemos seguir ou perseguir. Então, o objetivo do nosso estudo é exatamente este, realçar o exemplo de Cristo, o exemplo que ele nos deixou para como padrão da nossa vida, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, voltarmos para aquilo que ele nos tem a nos ensinar a respeito de uma vida que agrada a Deus. Daí o nosso título, o Supremo Exemplo. Né? Então, vejam só, como é que nós podemos afirmar que alguém é ou não é realmente um cristão? Você já parou para pensar a respeito dessa pergunta? O que é que faz uma pessoa ser cristã? É o fato dela ir à igreja? É o fato dela ser professa, né? Fazer parte de uma comunidade, ter sido recebida pela profissão de fé e batismo? Essa é uma questão crucial. Como é que você responderia a isto? O que é que caracteriza um cristão? Né? A Bíblia ela nos ensina claramente, em toda a sua extensão e profundidade, que o objetivo final de Deus para a vida de todo verdadeiro cristão é que ele seja como Jesus. Quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 29, depois você pode ler lá, mas ele vai dizer que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos conforme a imagem e semelhança de Jesus. O apóstolo João, na sua epístola, 1 de João 1, de 2 a capítulo 2, versículos 3 a 6, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar também assim como ele andou. Então, o padrão ou a identificação é compararmos se a nossa vida está sendo condizente com aquilo que Cristo viveu, ou da forma como Cristo viveu. Se o nosso caráter apresenta as qualidades do caráter de Cristo. Um certo estudioso, pregador da palavra de Deus, o Larry McCall, ele escreveu um livro intitulado Nos Passos de Jesus, e ele, nesse livro, afirma que a prova verdadeira consiste em avaliar o quanto a nossa vida diária é um reflexo claro do caráter de Jesus Cristo, aquele a quem dizemos estar seguindo. O padrão normal da vida do cristão deve refletir o caráter de Cristo enquanto vive o seu cotidiano no trabalho, na escola, em seu bairro, em sua casa. Portanto, quando nós olhamos para Jesus como um modelo de vida cristã, nós vamos poder observar algumas verdades que são fundamentais e que eu gostaria de trabalhar um pouquinho com você nesta manhã a respeito destas qualidades inerentes e pertencentes a Cristo Jesus. Então, vejam só, quando nós observamos a vida, ao observar a vida de Jesus, é possível ver, primeiro, que ele pensa nos outros e não em si mesmo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Versículos 5 e 6.
O sentimento de Cristo refere-se à atitude demonstrada por Cristo. O versículo 5 pode ser literalmente traduzido: por sua atitude deve ser, ou a sua atitude deve ser a mesma que a de Jesus Cristo. Afinal, nós devemos lembrar que a nossa visão de mundo, a nossa compreensão de mundo tem consequências. Se nós formos egoístas, os nossos atos serão destrutivos e trarão desunião. Tiago vai dizer a mesma coisa, lá no capítulo 4, versículos 1 a 10, quando ele fala a respeito desta mesma questão. A vida de Jesus, ela não foi voltada para si mesma. Vejam o versículo 6 novamente. Ele vai dizer: ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, né? Ou seja, Jesus, ele não pensava em si mesmo, ele pensava nos outros. A sua visão de mundo, ou seja, a sua atitude, era de preocupação abnegada em favor do outro ou pelos outros. Esse é o mesmo sentimento que houve também em Cristo, uma atitude que diz: eu não posso guardar os meus privilégios para mim mesmo, mas eu devo usá-los para beneficiar os outros, a fim de fazê-lo colocarei esses privilégios de lado e pagarei o preço necessário. Jesus usou seus privilégios celestiais para o bem dos outros, para o nosso próprio bem. Então, é natural que uma pessoa sem Cristo seja egoísta, que seja ambiciosa. Porém, do crente, daquele que teve um encontro transformador com Cristo e se tornou um cristão, espera-se uma outra atitude, uma atitude de pensar nos outros e não apenas em si mesmo. Então, o modelo que nós encontramos em Cristo, em primeiro lugar, Jesus vai nos mostrar e vai nos ensinar que ele não pensa em si mesmo, né? Mas pensa nos outros. Então, ele pensa nos outros e não está focado, preocupado consigo mesmo. A segunda atitude que nós observamos na vida de Jesus e que nós devemos imitar é que Cristo, ele serve. Ele não só vive pensando nos outros e não em si mesmo, mas ele serve. Veja o versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, pensar nos outros apenas em sentido abstrato não é suficiente. Nós devemos considerar a essência do serviço verdadeiro. Jesus pensou nos outros e se tornou um servo. E Paulo acompanha os passos da humilhação de Cristo Jesus. Ele esvaziou-se, colocando de lado o uso independente dos seus atributos divinos, tornou-se humano permanentemente, ele assumiu a nossa humanidade, um corpo físico sem pecado. Terceiro, ele usou esse corpo para ser servo. Ele fez da sua encarnação um instrumento de serviço aos outros. E ele levou esse corpo à cruz e morreu voluntariamente.
Que graça maravilhosa, irmãos. Que graça extraordinária. Do céu à terra, da glória à vergonha, de senhor a servo, de vida à morte, até a morte e morte de cruz. É isso que Paulo está dizendo. Então, ao ler os 4 evangelhos, nós podemos observar como é que Jesus serve os outros. Não o contrário. Ele se coloca à disposição de pessoas e de todo tipo, né? Pecadores, meretrizes, coletores de impostos, enfermos, aflitos. Lá em Marcos nós lemos, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No cenáculo, quando os discípulos se recusaram claramente a ministrar uns aos outros, Jesus levantou-se, pôs de lado o seu manto, colocou uma toalha longa de linho ao redor da cintura e lavou os pés deles. Está lá em João, capítulo 13. Ele assumiu uma postura, a postura mais humilde dos servos e colocou a submissão em prática. Então, Jesus Cristo, ele vem não só para pensar nos outros, mas ele vem para servir. E uma outra característica que nós encontramos aqui, de modo muito claro, está lá no versículo 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, ele pensa nos outros, assume a nossa humanidade, passa a servi-los, e muitas vezes esse serviço é sacrificial. Por isso, ele também se sacrifica. Muitas pessoas estão dispostas a servir aos outros, desde que isto não lhe custe ou não lhes custe coisa alguma. Aí eu posso ajudar, desde que isso não custe nada para mim. Agora, se é preciso pagar algum preço, muitas vezes essas pessoas acabam perdendo o interesse no mesmo instante. Agora, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vamos observar que ele se tornou obediente, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não morreu como um mártir para alcançar um ideal, mas ele morreu como um salvador, como aquele que veio para resgatar e salvar o pecador. E ele entregou voluntariamente a sua vida pelos pecados do mundo. Um certo pastor escreveu dizendo o seguinte: o ministério que não custa coisa alguma não realiza coisa alguma. O ministério que não custa coisa alguma não realiza coisa alguma. Então, a fim, ou com o objetivo de que haja bênção, é também necessário que muitas vezes haja sacrifício. Quem toma uma atitude de submissão não evita sacrifícios, mas vive para a glória de Deus e para o bem dos outros. Se há um preço para honrar a Cristo e ajudar o semelhante, esta pessoa está disposta a pagá-lo. Esta foi a mesma atitude do apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículo 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo, né? Atitude também de Timóteo, do próprio Epafrodito, no capítulo, versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele, Epafrodito, às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ou seja,
Epafrodito fez todo o sacrifício possível para que ele pudesse estar servindo a Paulo. Então, a fim de ser uma expressão verdadeira do ministério cristão, o serviço precisa ser acompanhado de sacrifício. Um dos paradoxos da vida cristã é que quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais sacrificamos, mais Deus nos abençoa. A submissão produz alegria, pois ela nos torna semelhante a Cristo. É isso que, quando nós vivemos desta forma, nós nos parecemos mais e mais com Cristo Jesus. Isso significa que nós participamos da alegria de Cristo e ao participar também do seu sofrimento. É evidente que, quando a verdadeira motivação é o amor, o sacrifício nunca é medido nem mencionado. A pessoa que sempre fala dos sacrifícios que faz, não tem uma atitude de submissão. Então pense, irmão, ser cristão lhe custa alguma coisa? Quais os sacrifícios que você tem feito para viver para a honra e glória de Deus conforme viveu Cristo? Em quarto lugar, eu quero chamar a sua atenção para que Jesus, na sua vida, tenha o propósito de glorificar a Deus. Né? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É evidente que o objetivo maior de tudo que nós fazemos, de tudo que nós realizamos, é a glória de Deus, glorificar a Deus. O fim principal do homem é a glória de Deus. Desfrutar da comunhão com Deus e viver para a sua glória. Paulo, então, adverte sobre a vanglória. Versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. O tipo de rivalidade que coloca um cristão contra um outro, um ministério contra o outro, não é espiritual, nem é gratificante, apenas fútil e vão. Jesus humilhou-se pelos outros. Deus o exaltou acima de todas as coisas. E o resultado dessa exaltação foi a glória de Deus. A exaltação de Cristo começou com a sua ressurreição. Quando os homens sepultaram o corpo de Cristo, foi a última coisa que mãos humanas lhe fizeram. Desse ponto em diante, foi Deus quem operou. Os homens fizeram as piores coisas possíveis ao Salvador, mas Deus o exaltou e o honrou. Os homens o ridicularizaram, maldisseram o seu nome, mas o Pai lhe deu um nome glorioso. Assim como em sua humilhação ele foi chamado Jesus, em sua exaltação ele foi chamado Senhor. Né? E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Ressuscitou ele dentre os mortos e voltou em vitória para o céu, elevando-se ao trono do Pai. Sua exaltação inclui a autoridade soberana sobre todas as criaturas, no céu, na terra, debaixo da terra, e todas elas vão se prostrar diante dele. Né? Se nós abrirmos lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 45, versículo 26, 23, diz assim: por mim mesmo tenho jurado na minha boca,
Da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. É bem provável que essa expressão debaixo da terra refira-se aos pecadores perdidos, pois a família de Deus está no céu ou na terra. Um dia todos se prostrarão diante dele e confessarão, declararão que ele é Senhor e o glorificarão. Claro que as pessoas podem se prostrar e confessar a Cristo hoje. E isso significa salvação. Se nós nos prostramos diante de Cristo hoje e rendemos toda a honra e toda a glória, isto vai redundar em nossa salvação. Prostrar-se diante de Jesus no dia do juízo final, no dia do julgamento, significa condenação. Pensou nisso? Se eu me prostrar diante de Cristo e o adorar agora, eu recebo dele a salvação. Mas se eu deixar para o último dia, quando Cristo voltar, onde Deus fará com que todos nós nos dobremos e o reconheçamos como Senhor, estes que não se dobraram antes, mas se dobrarão só naquele dia, vão receber a condenação. O propósito da humilhação e da exaltação de Cristo é a glória de Deus. E quando Jesus enfrentou a cruz, pensou, acima de tudo, na glória de Deus. Ele mesmo orou: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho glorifique, ou te glorifique a ti. Além disso, ele nos deu essa glória. E um dia nós participaremos dela com Cristo no céu. Portanto, a obra da salvação ela é muito maior do que apenas a redenção de uma alma perdida. Por mais maravilhosa que seja essa redenção, a salvação tem como propósito supremo a glória de Deus. E é isto que Paulo escreve aos Filipenses, ou aos Efésios, melhor dizendo, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: para louvor da glória da sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos para louvor da sua glória, no versículo 12 de Efésios, nós os que de antemão esperamos em Cristo, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Gente, estudar a palavra de Deus é maravilhoso, é extraordinário, é abençoador. Diante disto, o que nós podemos aplicar? Uma vez que a pessoa com atitude submissa vive para os outros, deve esperar sacrifício e serviço, mas no final tudo redundará em glória. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Lembrem-se, José sofreu e serviu durante 13 anos. Depois Deus o exaltou, né? Colocando-o como segundo na posição de liderança de poder lá no Egito. Lembram-se de Davi? Davi foi ungido rei quando apenas era um adolescente. Viveu muitos anos em dificuldade e sofrimento, mas Deus, no tempo certo, o exaltou como rei de Israel. Então vejam só, irmãos, a alegria da submissão não é resultante apenas de ajudar os outros e de participar da comunhão do sofrimento de Cristo, mas principalmente de saber que estamos glorificando a Deus. Deixamos a nossa luz brilhar por meio de nossas boas obras e, deste modo, glorificando ao Pai no céu.
talvez não vejamos a glória no presente, mas o veremos quando Cristo voltar, quando Jesus voltar e recompensar os seus servos fiéis. Não é isso que Jesus promete? Servo bom e fiel, sobre o muito te colocarei. Que nós possamos olhar para a vida de Cristo, possamos entender que, de fato, Cristo viveu para servir. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão da sua de si mesmo para servir, para pensar nos outros, para servir, para se sacrificar em favor de homens tão indignos como eu e você. Tudo isso com o propósito, não só de nos servir, mas, acima de tudo, glorificar a Deus. Nós possamos olhar para este modelo e vivermos a vida cristã desta forma. Não pensando em nós mesmos, servindo, mesmo que esse serviço às vezes implique em sacrifício, tudo isto porque nós objetivamos glorificar a Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver conforme o supremo exemplo que nós temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos capacite com o seu Espírito a viver como Cristo viveu, para a sua honra e para a sua glória. Vamos orar? Ó Deus bendito, que privilégio que temos de sermos chamados por Ti para sermos tal qual foi Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a viver como Ele viveu, a encarnar as verdades que Ele encarnou, de serviço, de sacrifício, de abnegação, tudo isso, para que o Teu nome pudesse ser honrado e glorificado, ó Deus. Ó Pai bendito, capacita-nos a sermos como Jesus, a vivermos como Jesus, para que, da mesma forma que o Senhor foi honrado nele, o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Abençoa, Senhor, a cada irmão, abençoa a Igreja Presbiteriana de Sapopemba, abençoa tu e teu rebanho, visita trazendo graça, misericórdia e bondade. Dá-nos, ó Deus, a tua bênção e a tua direção em Cristo. Amém. Amém. Meu amado irmão, que você tenha um domingo abençoado, repleto de graça e paz. Quero dizer que, a partir do próximo domingo, nós vamos ter 2 cultos, pela manhã e pela noite, né? Vai ser um culto só, mas o grupo que estará de manhã vai ser diferente da noite. Então, nós vamos poder atender um pouquinho mais de pessoas participando do culto. Então, você procure lá o Diácono Vitor para fazer a sua inscrição, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos dê um domingo de paz. E os que estiverem comigo à noite lá na igreja, será uma alegria revê-los ou acompanhando pelo Facebook, tá? Nós estamos ainda com algumas dificuldades técnicas, estamos tentando resolver, melhorar, e os irmãos tenham paciência, mas vamos tentar fazer a transmissão da melhor maneira possível. Nem sempre, às vezes, a gente consegue. No mês passado tivemos um probleminha, esperamos ter resolvido e que tudo transcorra bem. Ore por isso, ore pelo culto, ore pela mensagem, ore pela oportunidade de estarmos juntos servindo ao nosso Deus. Tenham todos um bom domingo, que Deus nos dê da sua graça, do seu amor, do seu cuidado, de maneira que nós possamos viver esse dia para a honra e glória do nosso Deus. Um grande abraço, um bom domingo, fique com o Senhor para o seu louvor e para a sua glória.